Estreou nessa quinta-feira o filme É Tempo de Amoras, estrelado por grandes ícones da teledramaturgia brasileira. A atriz Rosa Maria Murtinho, ela dá vida à personagem que você está vendo, a Pascoalina, que resolve fugir de um lar de idosos onde ela mora. Aos 91 anos, ela embarca numa jornada que é inesperada em busca do amor da juventude dela. E no meio desse caminho todo, ela conhece a Pet. É uma sonhadora menina de 8 anos que sente falta de ter uma avó para ela. Esse filme, que já venceu prêmios internacionais na Europa e nos Estados Unidos, conta com a participação de Antônio Pitanga, Zezé Mota e está em cartaz, a princípio, até o dia 4 de março. Que a nossa memória ama ficar para sempre além da gente. Muito prazer. Sou surda, não sou cega. Conte-nos um pouco sobre a sua avó pra gente. Tem coisa que a gente não deve fazer, mas faz. Tempo é um ladrão sorrateiro. Queria que você fosse minha avó. Seria a melhor coisa que poderia acontecer a essa altura da minha vida. Já dá uma vontade de correr para o cinema, né? Para falar mais sobre esse filme, nós vamos conversar com Anaí Borges, que é diretora de É Tempo de Amoras. Ela que já roteirizou, dirigiu curtas, documentários, clipes, animações, estreia agora na direção de um longa-metragem. Anaí, uma ótima noite, é um prazer tê-la aqui conosco. Oi, boa noite, Rafael. O prazer é todo meu. Me conta uma coisa, eu vi o trailer e estava conversando aqui com o Thiago, meu editor-chefe. A vontade é literal, é correr para o cinema mesmo, porque é muito bonito, é um trailer gostoso de assistir e a história ela vai te envolvendo. Quero começar a nossa conversa entendendo como surgiu essa ideia de criar esse filme com essa temática e ainda ter a sorte de contar com grandes atores nesse elenco. Olha, foi um percurso muito interessante, onde a personagem Pet, eu já criei ela, desenvolvi ela desde 2012. E depois, aos 20 anos de idade, eu fiz trabalho voluntário numa casa de repouso, abrigo dos velhinhos, Frederico Ozanam, no bairro do Tremembé. Então, eu me inspirei muito nessa vivência dentro do abrigo. E depois eu perdi minha avó, que morava ao lado de casa, e percebi que a minha ida ao abrigo também era uma forma de preencher esse vazio, né, com as senhoras que lá viviam. Então, na hora, anos depois, agora, quando eu vim desenvolver o filme, eu pensei, e se fosse a Pet que quisesse ter uma avó? E aí a ideia nasceu e foi um roteiro que durou 2 anos sendo escrito e agora chega às salas do cinema. Incrível, Anaí, eu estava olhando isso hoje à tarde, essa ida para os cinemas não é só São Paulo, não. Vai percorrer diversas capitais do nosso país. Isso. Vão, nessa primeira semana, vão algumas cidades, Campinas, Maceió, João Pessoa. Tem uma lista de 10 cidades, 10 a 12 cidades, mais ou menos. E agora essa expectativa, né, do público ir ao cinema, conseguir se emocionar, conseguir ver esse filme. Anaí, eu queria saber muito da entrega. Você teve a possibilidade de desenvolver todo esse projeto com atores veteranos. Como que foi essa troca? Porque ali, como eu abri nossa entrevista falando, o trailer é possível já perceber uma doçura, uma certa melancolia que vai rodeando esses personagens. Como que foi esse encontro geracional? Você, muito jovem, mas já com um currículo ali, com produções que são muito significativas, e encontrar esses atores já consagrados e casar com os personagens que você trouxe nessa trama. Foi uma grande... Primeiro de tudo, foi uma grande honra poder trabalhar com esses atores veteranos, porque eles fazem parte do meu imaginário, da minha formação enquanto cineasta, né? E a troca foi muito deliciosa, porque eu mesma, como
iniciante, né, no longa-metragem, tinha uma ideia que os atores veteranos não quisessem ser dirigidos ou mesmo não precisassem ser dirigidos. E não é verdade, eles gostam muito de falar sobre o personagem. Antônio Pitanga, quando chegou, me encontrou, já perguntou: Anaí, me fala, como é esse Mauro? O que ele faz? O que ele quer? Então, assim, essa abertura que eles têm para o diálogo, né, e para a construção conjunta de uma obra foi emocionante. E eu digo isso em meu nome e no nome de toda a equipe. Assim, tê-los no set nós sabíamos que era um momento importante para todos nós, era como ter uma aula de cinema. Anaí, quando a gente olha para essa história, ela é protagonizada por mulheres. Nós vemos desde a Pet até a personagem principal, e aí a história ela vai se encaminhando e se movimentando no meio disso tudo. Mas olhavam o release hoje à tarde que na produção também há um movimento de trazer mulheres nesse processo de produzir esse longa. Tudo isso foi pensado desde o início por você para contribuir ainda mais com essa indústria cinematográfica, colocando as mulheres no papel de destaque? Sim, eu acredito num cinema. Este é um filme feminino, não só porque foi escrito e dirigido por uma mulher, mas justamente porque as personagens são majoritariamente mulheres, com as suas características, seus conflitos, suas necessidades. E a equipe, majoritariamente feminina, também colaborou com o seu olhar para o que hoje vemos na tela, né? Então, eu acredito, sim, numa equipe plural, diversa, inclusiva, que o filme só ganha com isso. Falando em ganhar, Anaí, a gente sabe que o longa já percorreu outros países e foi muito bem recebido. Queria entender muito dessa sua visão, como foi acompanhar esse recebimento tão caloroso assim por parte dos gringos, depois que tiveram a chance de acompanhar a sua obra. Foi muito emocionante, porque o retorno foi muito positivo, assim, dessas exibições em festivais e algumas exibições especiais que foram feitos do filme. E o público, ele reage rindo, se emocionando em vários momentos, né? É uma comédia dramática. E eu tenho relatos, assim, de que o filme os faz percorrer em memórias de vida, lembranças de suas avós. Então, sempre foi muito emocionante estar presente nas sessões, ver a reação do público, os momentos, né? Muito bom. Anaí, quero saber uma última reação do elenco quando viu a obra, quando vocês tiveram a possibilidade de acompanhar, depois, imagino, de meses de gravação, trabalho pronto, levar todo mundo para ver o corte final. Como que foi a reação desses veteranos que o pessoal vai conhecer no cinema depois de ver todo o trabalho desenvolvido? Olha, Rafael, até me arrepia quando eu lembro, porque todos amaram o filme, ficaram muito emocionados em ver essa troca, né? É um filme que fala justamente de encontro de gerações. E o Antônio Pitanga, ele até falou assim que é um filme sobre a vida e como para ele foi tocante o fato que o filme consegue unir os extremos da vida com muito respeito, com muito amor, né? Rosa Maria Murtinho ficou emocionadíssima, Jéssica Cores também, Agnes Juliane, Bárbara Bruno, a Lucy Pereira, maravilhosa, ficou encantada. E as crianças, né, que brilham nesse filme de uma maneira, a Ana Lu e o Rafael Pereira. E a Vanessa Goulart também, né, que saiu muito emocionada da sessão.
Anaí, queria muito agradecer o seu tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente. Desejo vida longuíssima ao seu filme, que continue por muito, muito mais tempo no cinema, para que as pessoas consigam apreciar aquilo que é produzido por uma diretora brasileira, já reconhecida através desses internacionais, nas mostras que foram realizadas. Muito obrigado por falar com a gente, foi um prazer conhecê-la. O prazer foi todo meu. Muito obrigada, Rafael. Até mais, tchau, tchau, boa noite.